Lucas, capítulo 7, verso 36. Você achou aí? Vamos ler aí até o verso 50, né? Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor. O título diz, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Aqui, fariseu, você se lembra que a palavra significa separado, né? Santo. E os fariseus, eles eram, em seus dias, a seita mais rigorosa naqueles dias, né? Onde eles se prendiam muito, né, ao exterior. Então, era uma das seitas mais rigorosas nos dias de Jesus. E mais parecida aí com os líderes religiosos hoje, né? E vamos continuar a leitura. Verso 37. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, ou seja, colocando em questão Cristo, né? Se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher é ela, pois é uma pecadora. O que ele estava dizendo é o seguinte: Jesus não é deste povo, desta terra, deste vilarejo, desta cidade. Então, obviamente, se ele fosse um profeta, jamais ele deixaria esta mulher pecadora encostar-lhe as mãos. O que ele estava dizendo, o que Simão estava dizendo é o seguinte: eu conheço a história desta mulher. Provavelmente ali uma prostituta, uma mulher que cometeu pecados aí que a sociedade sabia, ou seja, estava evidente, era algo notório. Todos sabiam, todos conheciam a vida desta mulher. E Simão, ele fica completamente indignado como que Jesus deixou esta mulher encostar as mãos dele. Verso 40. Mas, respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem? E voltando-se para a mulher, aqui Jesus está fazendo um contraste, né? Uma comparação. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Mas ela molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Você precisa se lembrar que naqueles dias, né, a casa que a pessoa tinha um pouquinho mais de dinheiro, eles sempre tinham um escravo justamente para fazer este trabalho, né, para lavar os pés das pessoas que se chegavam. Porque naqueles dias não haviam, né, um carro como nos nossos dias, né? Normalmente os meios ali de transporte eram os animais e andando, né? Você imagina aquela sandalinha ali, com a boca andando, você pisa na sujeira do animal, pisa na terra, né? Imagine você sentando-se à mesa, né, para comer, né? Então é óbvio que tinha que se lavar os pés. E Jesus está dizendo para ele: olha, Simão, você não fez isso. Você não colocou ninguém para lavar os meus pés. Ou seja, o que esta mulher está fazendo, Simão, está indo além do que você deveria fazer. Verso 45. Não me cumprimentastes com um beijo, que era o costume também de saudar aquela pessoa com um beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés, desde que entrei. Veja a diferença brutal entre Simão e esta mulher. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados, né? Aquele a quem se perdoa pouco, Jesus está falando aqui da ótica dos fariseus. Porque o fariseu, ele achava que ele não tinha tanto pecado assim. Não é isso que Simão está nos dando a entender aqui? Esta mulher é pecadora. Esta mulher transgrediu.
toda a tua lei. Ou seja, ele não conseguia enxergar os próprios erros, os próprios pecados. Então Jesus está partindo desta ótica. Já que você não enxerga os seus pecados, então você acha que há uma diferença, né, entre você e ela e esta mulher. Vamos partir com esta ideia, com esse pressuposto então. E aí então os que estavam à mesa, né, verso 49, mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Interessante, né, que Jesus ele diz: aquele que perdoa pouco. Você acha mesmo que os fariseus eles cometeram poucos pecados? Vejamos, estes homens, os fariseus ali, eles almejavam a morte de Cristo. Eles, além de invejar a Cristo, eles tramavam a morte de Cristo. Então, convenhamos, esses homens não eram santos, coisa alguma. Mas o tema da minha mensagem hoje é a mulher pecadora. E nós podemos aprender muito com esta porção. E eu quero destacar aqui hoje justamente uma profunda convicção de pecado que gera uma grande manifestação de amor a Deus. É exatamente isso que está diante dos nossos olhos. Essa mulher, pela graça de Deus, enxergou os seus pecados, viu quão podre ela era e o quanto ela precisava de Deus. E é exatamente isso que acontece na minha e na sua vida. Não há fé cristã, não há cristianismo se não houver uma convicção profunda de pecado. Se nós não enxergarmos o quanto nós precisamos de Deus. Se você tiver dificuldade de enxergar a sua podridão, a sua miséria, você terá também uma grande dificuldade para enxergar a bondade de Deus, o cuidado de Deus e a misericórdia de Deus sobre você, sobre a sua vida. Então não há conhecimento de Deus, não há salvação, não há comunhão com o Senhor sem convicção de pecado. Sem enxergar quem de fato você é. Não há alegria plena, não há alegria pela vida sem convicção de pecado. O sentimento de real culpa, aquela enxergar realmente a sua limitação. E quando eu digo convicção de pecado, eu não estou dizendo aquela noção humana que todos temos. Não é isso que o ímpio diz? Afinal de contas nós somos falhos. Todos nós erramos. Não é esta convicção de pecado que eu estou dizendo. A convicção de pecado que eu estou dizendo aqui é essa dádiva divina dada aos homens para perceberem o quão perdidos e condenados eles se encontram. É este entendimento que nós merecíamos a morte e o inferno, como a Escritura nos mostra de maneira muito clara, de Gênesis a Apocalipse, que todos estavam destituídos da glória de Deus, e o que cabia a mim e a você era a morte e o inferno, porque nós transgredimos a lei de Deus, e como nós bem sabemos, o salário do pecado é a morte, então era isso que nós merecemos. É quando nós enxergamos pela graça de Deus o quão perdido nós estávamos. E que nós estamos debaixo da ira de Deus. Ou seja, é sentir uma culpa real. Enxergarmos que nós estamos completamente perdidos. Sem desculpa alguma. Sem dar atenuantes. Dizer, eu realmente transgredi a lei do meu Senhor. A lei do meu Deus. E também, meu irmão, não há gratidão se não há convicção plena de pecado. Se você não tem uma convicção plena de pecado, dificilmente você terá um coração grato a Deus. Porque você será constantemente tentado a olhar para o seu vizinho, a olhar para as pessoas que estão lá fora e sempre querer questionar a Deus, por que ele tem ou não? Por que eu estou passando por isso e ele não? Por que que o Noia está lá de pé e eu não? Agora, se você tem uma convicção plena de seus pecados, você não vai olhar para as circunstâncias, você não vai olhar para o seu vizinho, mas você vai olhar e fazer uma comparação com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor. Você vai se lembrar, eu merecia a morte e o inferno, eu merecia estar debaixo de condenação. Deus me resgatou das trevas, então louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso bem dizê-lo a cada manhã. E aí então cultivar um coração grato a Ele. Então dentro disso eu quero falar 5 princípios de maneira bem breve. Primeiro, sentir culpa real é premissa básica da fé cristã. Coloquei aqui sentir, mas você pode dizer também convicção. Uma convicção da culpa, né, real é a premissa básica da fé cristã. Não há cristianismo sem isso.
se você não enxerga a sua podridão e a sua miséria. E é por isso que o evangelho tem que ser pregado. Não há conhecimento de Deus apenas dizendo, Jesus te ama. A lei do Senhor não se resume a isso. Na cruz nós vemos o amor de Deus. Vou falar disso daqui a pouco. Sim, é verdade. Mas na cruz nós vemos também a ira de Deus, a justiça de Deus sendo satisfeita. Por que que o meu Senhor e o seu Senhor precisou ser moído na cruz do Calvário? Há muitos líderes religiosos que eles vão dizer, olha, você era tão importante, mas tão importante que Deus moeu o próprio Filho na cruz do Calvário por você. Não, a história não é essa. Você pecou e transgrediu contra um Deus que é santo, santo e santo. Essa transgressão foi tão cara que Deus precisou enviar o Filho dele para pagar a conta no meu e no seu lugar. Aqui está a grande diferença. Então, como o homem moderno ele não sente culpa, por isso é óbvio que ele não pode amar a Deus. Se ele não enxerga as suas misérias, a sua podridão, o seu pecado. Então, a primeira maneira de acabar com a culpa, e aqui muitos pastores eles conseguem também fazer isso. Então, a maneira de acabar com a culpa é aniquilar a existência de Deus. Ou seja, dizer que Deus não existe. Se Deus não existe, não há certo nem errado. Veja o que o salmista diz. No Salmo 14, verso 1. Diz o insensato, diz o tolo no seu coração, não há Deus. E as pessoas acham bonito hoje, né, o ateísmo, né? Isso aí já existe, né? Sempre foi a minoria da minoria. Mas veja o que o texto diz. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Qual que é a consequência lógica ao dizer que não há Deus? O salmista continua. Corrompem-se e praticam abominação. Se Deus não existe, não há certo nem errado. Se Deus não existe, podemos curtir a vida e fazer o que nos dá na telha. Se Deus não existe, se não há Deus, meu irmão, qual é a base para dizer que um homem ele não pode se deitar com outro homem? Se não há Deus, como? Qual a base? Quem pode dizer? Imagine, você chega lá, está o Adão e o Ivo, e você fala para ele, não pode. Fala assim, mas por que nós não podemos? Eu não estou querendo adotar uma criança, nós pagamos as nossas contas, honramos os nossos compromissos, nós nos amamos, por que nós não podemos ficar juntos? Se não há Deus, não temos argumento. Eu sei que você pode apelar, por exemplo, para a ciência e dizer, olha, mas você não vai procriar? Ele fala assim, eu não quero procriar. Eu quero simplesmente curtir a vida. Olha, mas você pode morrer cedo. Mas eu não estou nem aí, eu quero curtir e viver o hoje. Mas se existe um Deus como existe o nosso Deus, Ele instituiu o relacionamento. Ou melhor, o casamento. E Ele foi categórico, de maneira precisa e cirúrgica. Desde o início Ele disse, homem e mulher, e ponto final. Assim Ele nos criou. Então se existe um Deus, há um padrão absoluto de moralidade. Foi Ele que instituiu, e ponto final. Então eu não preciso recorrer à ciência, a inúmeros argumentos. Eu simplesmente digo, o meu Deus, aquele que nos criou, que formou a mim e a você, Ele nos deu o padrão, o parâmetro, como nós devemos conduzir a nossa vida. E ponto final. Acabou. Agora, se não há Deus, qual é a base para dizer que uma moça ela não pode dormir com um rapaz sem eles estarem casados? Se não há Deus, qual argumento eu vou usar? Olha, você não pode manter relação antes do casamento. Se não há Deus, não há certo nem errado. Se não há Deus, não há absolutos morais. Eles podem usar o mesmo argumento que eu acabei de citar. Nós queremos curtir a vida. Mas se existe um Deus, como existe o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós voltamos. Ele ordenou. Relação é somente após o casamento, e ponto final. Mas isso, e mais aquilo, mas o pastor fulano de tal falou isso. Ficamos com a Escritura, e a Escritura é precisa. Deus já ordenou desta maneira. E lembre-se, meu irmão, os mandamentos de Deus sempre são para o nosso bem. Nós nunca perdemos por obedecer a Deus e aos seus mandamentos. A segunda maneira de acabar com a culpa, e aqui os evangélicos, em sua maioria, eles conseguem ganhar de uma forma avassaladora, né? A segunda maneira de acabar com a culpa é criar um falso Deus que tolera tudo sempre. Não é isso que nós vemos hoje na grande parte dos evangélicos? Eles criaram, eles fabricaram um Jesus.
mas não é o Jesus que nos foi revelado nas Escrituras. Quantos evangélicos você conversa hoje? Não, meu Deus não é assim. Meu Deus não pune a maldade humana. Não, meu Deus não condena ninguém, é mesmo? Aonde você viu? Em para-choque de caminhão? Porque se você leu a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, constantemente nós vemos Deus punindo a maldade humana. E lembrando, inclusive na vida dos seus filhos. Inclusive na vida dos seus filhos. Porque a lama, ela não é mais limpa porque está na pele de uma ovelha. Preguei aqui na quarta-feira, Davi, no Salmo 38, dizendo que ele estava sendo objeto da ira de Deus, o grande servo de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele diz, eu estou sendo alvo, objeto da ira de Deus por conta dos meus pecados. Mas o crentinho moderninho hoje, ele acha que não. Ele pode pintar e bordar que não. Salvação garantida. Sim, nós cremos na eleição, na soberania de Deus, mas nós cremos que nós devemos andar em santidade. Que nós estamos neste processo de santificação. Então, o Jesus da maioria hoje é um ídolo, não é o da Bíblia. Veja o discursinho, né? Olha, a religião impõe regras. Jesus exige o amor. Há mais de 20 anos, o que nós ouvimos na boca de muitos pastores, se você se converteu há mais de 20 anos, provavelmente você vai se lembrar. Que muitos achavam bonito dizer, olha, eu prego Jesus, não prego religião. E até hoje nós vemos esse discurso. Eu prego Jesus, não prego religião. E por isso que nós temos muitos desigrejados hoje, né? O cara ouvia isso e falava, pai, é verdade mesmo, é isso que eu quero. Posso ficar aqui de boa, curtir a minha vida e Jesus me ama, está tudo legal. A religião impõe regras, Jesus exige o amor. O que o cara quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, olha, está tudo liberado. São os homens que nos prendem. São os líderes religiosos que querem atar fardo sobre os nossos ombros. É isso que eles fazem. Quantos vão dizer, olha, a religião me sufocou sexualmente, ou me sufocou intelectualmente, me sufocou de diversas maneiras. É que muitos não têm a ousadia, né, e a coragem de dizer, não, eu sou safado mesmo, eu quero aproveitar a vida. Então não interessa o que a Bíblia está dizendo, mas não tem coragem, né, eles não têm ousadia. Meu irmão, porque não é o homem que está dizendo e impondo limites, é o próprio Deus. É Ele que estabelece tudo na minha e na sua vida, e ponto final. Então o falso pastor, ele é mestre em tentar eliminar a nossa culpa. O falso pastor, ele é mestre. Quantas e quantas pessoas entram em cultos após cultos e elas estão vivendo de forma deliberada em seus pecados, estão ali nadando de braçada em seus pecados e eles escutam o que muitos hereges estão dizendo, olha, Jesus te ama, Deus te abençoe. Olha, parece que eles não leem a Bíblia. Malaquias, o cara está lá chorando, enchendo o altar de lágrimas, e Deus diz, eu não vou ouvir a sua oração. Você traiu a sua esposa, você está aqui com o fruto do adultério. Você pode encher o altar de lágrimas, eu não vou te ouvir. Mais impressionante como que os líderes religiosos hoje, eles têm poder, né? Aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus amaldiçoa, ele vem e diz, eu te abençoo. Não vai abençoar. Por exemplo, né? Certa feita, o Cláudio Duarte, ele diz, né? Está lá diante da Tami, e ele diz para ela, olha, eu não concordo, mas te respeito. Você pode achar que isso é muito bonito, isso é muito categórico, mas não, isso não é bíblico. Imagine eu encontrar com um pedófilo e dizer para ele assim, olha, eu não concordo, mas eu te respeito. Sabe o que eu estou dizendo para ele? Olha, eu não concordo com seus atos, mas eu te respeito. Ou seja, continue abusando de crianças. Eu olho para um homicida e digo para ele assim, olha, eu não concordo, mas eu te respeito. Continue matando as pessoas. E ao invés de pregar o evangelho, de confrontar o erro, que está muito claro nas Escrituras, o que ele fez? Não vamos entrar em polêmica. Em rede nacional, dizer que esta prática é errada, que a Escritura condena? Não. O que ele disse? Eu não te julgo. Sabe o que eu digo? Eu também não te julgo. A Bíblia te julga. E ponto final. E assim como ela traz o anúncio para homossexuais, ela traz o anúncio para todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A verdade bíblica é uma só. Se você não se arrepender dos seus pecados, não se prostrar diante do Senhor, do Rei da Glória, o caminho, o que te aguarda é inferno, condenação eterna, como Cristo disse de maneira muito clara. Essa é a verdade. Então não sou eu que te condeno, é a Bíblia que te julga.
Isso vale para qualquer pecado, para qualquer um. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado, se não houver crença em Cristo Jesus, aquela pessoa está debaixo de condenação. E se morrer naquele exato momento, está debaixo de condenação e passará uma eternidade de sofrimento. Então, esse é o evangelho que tem que ser anunciado. Eu sei que se você veio de outra denominação, provavelmente você acha que eu sou o mal da história. Ou que, tipo assim, nós somos sem amor. Mas pense comigo, será que nós somos mesmo sem amor? Imagine que uma multidão está indo para o buraco. O falso pastor, ele diz o seguinte: eu não te julgo. Eu não te julgo. Aí a multidão responde: ah, muito obrigado. E continua indo rumo ao buraco. Porque você acha que quando o Cláudio Duarte disse aquilo para a Tami, você acha que ela voltou para casa e foi refletir se ela estava desagradando a Deus ou não? Ah, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A multidão ouve isso e continua indo para o buraco. O pastor verdadeiro, ele diz: olha, ei, você vai morrer. Você está indo rumo ao precipício. Acorde. A maioria vai dizer: hipócrita, sem amor. Quem é você para dizer isso? Só, meu irmão, que no meio dessa multidão, alguns são despertados e mudam o caminho. Por isso que não há evangelho sem anúncio da lei de Deus, sem anunciar a lei de Deus. Não há reino dos céus sem antes arrependei-vos. Não há reino dos céus sem antes vir o arrependimento. Jesus foi categórico, os profetas foram categóricos, os apóstolos foram categóricos. Primeiro, arrependimento, depois reino dos céus. Primeiro, arrependimento, depois bênção de Deus. Mas hoje os pastores conseguiram arrancar isso. Em sua maioria, eles conseguiram arrancar isso. Então a culpa é o primeiro passo para a conversão. Se uma pessoa não enxerga os seus erros, a sua podridão, como que ela vai mudar? Então um pastor que ele não condena o pecado, ele é uma exata expressão do anticristo. Essa é a verdade. Um pastor que, em hipótese alguma, ele não condena o pecado, ele é uma exata expressão do anticristo. Ele faz um desserviço para o reino dos céus. Então a culpa é fundamental no seu processo de salvação. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 7,10. Ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então há uma tristeza, há um pesar que produz algo em nós. E Paulo está dizendo isso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, há uma tristeza, né, se você se lembra, Paulo também vai dizer em Romanos, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus. Então há uma tristeza que é fruto da culpa. Isso é de Deus, que a pessoa enxerga os seus pecados, enxerga a sua limitação. Foi o que aconteceu com Pedro. Que Jesus o adverte: olha, você vai me trair, você vai me negar. E ele diz: não, em hipótese alguma, todos podem te trair, todos podem te abandonar, estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Jesus diz: olha, antes que o galo cante, você vai me negar. O galo canta. E Pedro desatou a chorar. A consciência gritou. Ele enxergou a sua podridão. Só que a minha consciência e a sua consciência, a nossa consciência, a todo instante, ela tenta camuflar os nossos pecados. Como se nada fosse grave. Como se nada fosse grave. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Porque se você simplesmente for deixar-se levar, vai chegar um momento que a sua mente está cauterizada. E aquilo que é errado passa a ser normal. Por isso que nós precisamos ser confrontados diariamente pelas Escrituras. Porque senão vai passar 20, 30 anos. E vamos chegar no final da vida e vamos ser aquelas mesmas pessoas. Duras de coração. Que guardam ódio, rancor, mágoa dentro de si. Pessoas de mau caráter que nunca mudaram. Em 20 anos não mudaram nada. Por isso que nós precisamos ser confrontados pela Escritura. Aquilo que eu e você consideramos que não é pecado, que não é grave, a Escritura vem e diz: isso é grave, você precisa mudar. Pois afinal de contas, nós não temos que nos parecer com o nosso Deus? Na Escritura havia ali o dia do perdão. As pessoas eram comissionadas a chorar. Como diz lá em Levíticos 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma.
Note aqui essa palavra. Afligireis a vossa alma. Afligir, no dicionário The Strong, o significado é atormentar, oprimir. Este é o significado do texto. O que Deus está dizendo é, vocês vão atormentar, oprimir, afligir, ou seja, derramar lágrimas. É óbvio que o arrependimento não era só nesse dia, mas havia um dia específico de arrependimento. E afligir no português significa torturar, causar tormento, né? E no dicionário do povão, afligir é o quê? Minha sogra é uma aflição para minha alma, né? Eu não tenho problema com a minha sogra é uma bênção. Nossa, eu costumo dizer que ela me trata melhor até que a minha mãe. Mas tem gente que tem problema com sogras, né? Com sogra, fazer o quê? Mas a ideia aqui é um dia para as pessoas chorarem. Um dia para as pessoas arrependerem-se dos seus pecados, delas refletirem em suas vidas, em suas ações, em suas atitudes. E sabe qual que é o problema? Nós somos uma geração que não podemos, em hipótese alguma, sentir dor. Nós somos uma geração que não podemos enfrentar qualquer tipo de sofrimento, que já prostramos, já paramos. Segundo, a pecadora encontrou salvação e o santo, que é o fariseu, estava perdido. A pecadora encontrou a salvação e o santo estava perdido. Como eu disse, fariseu significa isso, separado, né? O fariseu, ele era o indivíduo que tentava passar a imagem de alguém altamente piedoso. Eles se preocupavam de forma rigorosa com o exterior. Dentre os grupos religiosos existentes naqueles dias, eles pareciam ser os mais fiéis. Mas lembre-se, apenas aparência. Como que nós sabemos? O próprio Cristo testemunhou isso acerca deles. Aqui mesmo em Lucas capítulo 7, no verso 30, diz que eles, ao ouvirem a voz de Deus, ou seja, ao serem confrontados, eles não se submeteram a Deus. Jesus, de acordo com o relato de Mateus, em Mateus capítulo 16, Jesus disse assim, tomem cuidado com os fariseus, tomem cuidado. Em determinado momento, Cristo os classificou como cobras. E, se não bastasse, diz a Escritura que eles conspiravam matar Jesus. Eles tinham inveja e conspiravam em matar Jesus, de acordo com o relato aí em Mateus capítulo 12, verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, contra Cristo, sobre como lhe tirariam a vida. Essas pessoas que tentavam transmitir um ar de seriedade, fidelidade e amor a Deus. Queriam matar o Filho de Deus. Esses homens que passavam uma imagem de piedosos. O fariseu, ele não se via como pecador. Tanto que Jesus precisa dizer para Simão, olha, aquele que foi pouco foi perdoado. Jesus, ele está falando como o fariseu se via. Como ele se enxergava, com pouco pecado. Ele olha para aquela mulher pecadora e diz, ela tem muito pecado, ela é uma pecadora. Todo mundo conhece a vida dela. Eu não. Meu irmão, eu te pergunto, eles mataram Cristo. Há pecado maior? E ele não conseguia enxergar os seus erros? Primeiro, os fariseus, eles não receberam perdão. Os dois são pecadores, uma só sabia. Você se lembra quando Jesus diz, olha, eu vim para os sãos, ou melhor, eu vim para os doentes, não para os sãos. São os doentes que precisam de médico, os sãos não. Aí algumas pessoas acham, dois tipos de pessoas, tá vendo? Há duas categorias ali. Há aquele que tem pecado e aquele que não tem. Não, o que Jesus está dizendo é, todos estão doentes. A diferença é que alguns enxergam que eles precisam de médico, outros não. E é exatamente isso que está acontecendo aqui também com o fariseu. Tem perdão para a prostituta, tem perdão para o bandido, mas não há perdão para o fariseu. Por que não há perdão para o fariseu? Porque ele acha que ele não precisa. Ele acha que ele não precisa de Deus, ele acha que ele não precisa de perdão. Ele não via os seus próprios pecados. Ele olha e diz, se ele fosse profeta, saberia que ela tem pecado. Ou seja, o que ele estava dizendo é, o histórico da moça é conhecido. A fama dela correu aqui. Todo mundo sabe quem que ela é. Jesus não era da cidade, mas sendo profeta, dizia a Simão. Ele deveria saber quem é essa mulher. E Jesus respondeu, eu sei quem é essa mulher. Então Jesus, ele conta a parábola e prova
que conhece os pecados dela. Nós vemos que eles não amavam a Cristo. Veja como que Simão tratou o nosso Senhor. Ele tratou Jesus com desdém, pois afinal de contas ele não providenciou um escravo para limpar os pés de Jesus. Ele sequer cumprimentou Jesus direito. Ele não ungiu com óleo. E esse ungir com óleo era uma maneira honrosa de receber os convidados naqueles dias, como diz João Calvino comentando acerca lá do Salmo 23, né? Ou seja, era uma maneira de você honrar o seu convidado. O que nós aprendemos aqui é que quem se considera bom, ele costuma não dar a reverência devida a Cristo. Se ele é bom, ele não precisa de Cristo. Se ele é bom, por que ele precisa do Senhor? Para que reverenciar o nosso Deus? Por isso que a fé cristã é dos ex, das ex, da ex-prostituta, dos ex-assassinos, dos ex-perseguidores. São daqueles que enxergaram os seus pecados pela graça do Senhor e que agora eles fazem tudo para que Deus seja louvado. E eles não medem esforços para glorificarem a Deus. Então a atitude dela é de total reverência, de extremo temor e piedade. Ela vai muito além de todo o respeito costumeiro daqueles dias. O que essa mulher estava fazendo? Olha, você não me dá uma água. Ela lava com lágrimas os meus pés. A ideia é choro compulsivo. Ela derramava lágrimas. Ela estava em lágrimas. Você não me dá um beijinho no rosto. Ela não cessa de beijar os meus pés. Você não tem um óleo barato aqui para mim. Ela derramou um precioso perfume. Imagine, um jantar de gala e ela se humilha de um jeito que não haveria maneira de se humilhar mais. Era isso que essa mulher estava fazendo. Foi ao extremo. E Jesus diz, ela muito amou porque muito foi perdoada. Aqui nós aprendemos algo muito interessante. A medida do seu amor por Cristo é a medida da sua convicção de pecado. A medida do seu amor por Cristo é a medida da sua convicção de pecado. Se você não enxerga quem você é, da onde Cristo te resgatou, do que Ele te livrou da condenação eterna, isso vai influenciar o seu amor a Deus, a sua reverência, o seu temor. O que leva um homem a deixar o seu país e morrer aqui, por exemplo? Ou muitos missionários fizeram isso. O que leva? O que leva, quando nós lemos a história e lemos a Escritura, os cristãos a arriscarem tudo, inclusive perderem a própria vida por amor a Deus? Porque eles enxergaram os seus pecados. Eles sabiam que eles mereciam. Eles sabiam do que eles tinham sido libertos, livres. E que eles estariam com Cristo por toda a eternidade. Por isso eles faziam tudo para glorificar a Deus. Mas hoje, cultuar é um peso para muitos. Cultuar é um peso, obedecer a Deus é um peso, ofertar é um peso. O fariseu estava discutindo se era lícito dar óleo barato. A mulher deu um perfume caro. Hoje as pessoas estão discutindo, é lícito dar 10%? É lícito ofertar, contribuir? Culto é pesado. Os mandamentos são pesados. Como eu disse aqui semana passada, meu irmão, os cristãos ali da igreja primitiva cultuavam a Deus todos os dias. Você é sério, que você vem uma vez por semana, você acha que está fazendo muito ainda? Uma vez por semana, você acha que está fazendo demais para Deus? Não se engane. Quanto maior for a noção que você tiver de quão perdido você estava, maior será o seu amor a Deus. Quanto maior for a noção que tiver do quão perdido você estava, maior será o seu amor por Deus. Como diz o Salmo 116, no verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ou seja, o que eu vou fazer para o meu Deus? O que eu posso oferecer ao meu Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? Ele me livrou da condenação eterna, Ele me deu redenção, vida, sentido, propósito. Ele tem cuidado de mim, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para agradar o meu Senhor? Mais ou menos, né? Se você já foi à praia, ou você já viu alguém se afogando, eu sou mais ou menos assim, eu sou um martelo sem cabo, fiz. Caí ali, eu afundo que nem uma bala. Por isso que eu já nem entro. Tenho medo do caramba. Não entro não, xé.
Mas você imagina, se você está lá de boa, curtindo a prainha, daqui a pouco você olha lá, tem um candango se afogando. Tem um infeliz se afogando. Quem sabe do negócio diz que você tem que esperar quase mesmo a pessoa se afogar, senão ela morre e te mata ainda, né? Então você tem que deixar o cara quase minar as forças mesmo. Daí você vai até ele. Quantos relatos nós temos isso aqui? Aí o camarada vai lá, seja bombeiro ou você mesmo, e socorre aquela pessoa. Você o livrou da morte. É nítido, você vê no rosto dele. Não há palavras para agradecer aquilo que você fez. Ele está sem palavras. Não há o que eu possa fazer para te agradecer. Um cristão verdadeiro, ele tem esse sentimento. Um cristão verdadeiro, ele tem esse sentimento. De que tudo que ele faz é pouco comparado com o que Jesus fez por ele. Um cristão genuíno, ele sempre tem esse sentimento. De que tudo que ele faz é pouco comparado com o que Jesus fez por ele. Terceiro, gratidão é fruto de convicção de pecado. Gratidão é fruto de convicção de pecado. Note que a oferta desta mulher não é uma barganha com Deus. Como muitos adeptos da teologia da prosperidade ensinam, né? Dê 100 que você vai receber 1000. Irmão, qual lugar do mundo? Qual lugar do mundo você dá 100 e recebe 1000? Só que o camarada tem um coração tão avarento que ele não enxerga a realidade. Olha, dá tanto que Deus vai te dar X. Dá Y que Deus te dá X. Dá 100 que Deus te dá 1000. Quer dizer uma coisa para você. Se você traz o seu dízimo ou a sua oferta achando, agora eu vou negociar com Deus, eu vou dar isso porque aí Deus vai ter que me abençoar, eu quero dizer um negócio para você. Você está perdendo seu dinheiro. Faz isso não. Faz isso não. Você deve trazer o seu dízimo, a sua oferta, com um coração grato a Deus. Dizendo o seguinte: Senhor, louvado seja o teu nome. Porque se o Senhor não me der força, se o Senhor não me der sabedoria, eu não posso, Pai, sequer levantar da minha cama e ir trabalhar. Então eu trago isso como um ato de gratidão, agradecendo o Senhor, porque na verdade tudo é seu, Pai. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Por isso eu trago isso aqui como uma oferta que seja para que o Senhor, agradecendo ao Senhor. Esse deve ser o meu e o seu coração, ao trazer os nossos dízimos e oferta. Como diz Deuteronômio, foi Ele que nos deu sabedoria para adquirirmos riqueza. Então tudo que nós possuímos, se não fosse Deus nos dando graça, estaríamos perdidos. Então a oferta dela não é uma barganha com Deus, é fruto de amor, de gratidão, desejo por honrar o Senhor. Era isso que ela estava fazendo, querendo honrar o Senhor. Gratidão é o princípio da felicidade. Se não houver um coração grato, não há como ser feliz. Tem gente que nada está bom. Nunca está bom. A família que tem não está bom. O filho que tem não está bom. O marido que tem não está bom. A esposa que tem não está bom. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre a família do vizinho é perfeita. Sempre o trabalho do irmão é melhor que o dele. Nunca está bom. O ser humano é assim. Você pode ver quando você vai puxar papo com alguém que você não conversa. Não conhece. O que você faz? Tá sol demais, hein? Chuvarada, hein? Já começa reclamando. Para puxar papo. Até os ímpios concordam que gratidão é o princípio de felicidade. Até ímpio concorda com isso. Só que a questão é, qual é a base que te levará a ser grato? Qual que é a base? Até ímpios concordam que gratidão é princípio de felicidade. Mas a questão é, qual é a base que te levará a ser grato? Porque nós podemos ter aí 2 tipos de gratidão. 2 tipos de base para a gratidão. Primeiro, é a gratidão baseada na desgraça alheia. Você já viu isso aí? Até pastores ensinam isso aqui. O cara está lá triste, porque ele não tem chinelo. Aí o que o infeliz diz? Fique tranquilo. O João não tem pé. Tipo assim, você está reclamando que você está andando descalço? Fica feliz, cara. Tem gente que nem pé tem. Ah, você está triste porque você está com esse carro? Ah, mas o João está andando a pé. Ou seja, eu vou me alegrar com a desgraça do meu irmão. Isso não é isso que a Escritura nos ensina. O pobre, o rico está lá, mas ele não tem paz. Vive atordoado. Aí o pobre diz o seguinte: eu tenho paz, eu tenho Deus.
está falando isso não é porque, porque tem inveja. É inveja do cara, mas não assume a inveja dele. Então é melhor falar isso. O cara é rico, tem dinheiro, mas não tem paz. Eu sou pobre, mas tem Deus. Agora nós temos a gratidão baseada na graça. Imagine, você e o seu vizinho são igualmente culpáveis. Deus, ao invés de mandá-los à cadeia eterna, os livra, os salva e os envia de volta para casa. Só que um vai de classe executiva, o outro vai de primeira classe. O que eu quero dizer com isso? O cristão ele não olha para o seu vizinho, ele olha para trás, ele olha para de onde Deus o tirou, daquilo que Deus o livrou, daí vem a nossa gratidão. Eu não me preocupo se o meu vizinho tem mais que eu. Eu não me preocupo se ele conquistou muito mais do que eu. Eu olho de onde Deus me tirou. Aquilo que Deus operou na minha vida. E ponto final. Imagine, 2 homens que pagaram lá para viajarem de avião. Só que um camarada, um gastou 30 mil de passagem. Mas isso tem de tudo. Tem lagosta, tem banho a bordo, a poltrona vira uma cama. Negócio fenomenal. Mas imagine que o outro pagou lá uma viaginha lá simples. Passaginha simples lá. Só que deu um problema. Tiveram que mudar tudo ali. Colocaram os dois num outro avião. Só que aí começa a chegar o serviço de bordo, né? Aí vem filé mignon. Tem uma poltroninha um pouquinho menor, mas é confortável. E o serviço, assim, estava bom para o outro cara que estava do lado, que pagou, né? A passaginha bem baratinha. Aí o camarada que gastou, desembolsou 30 mil ali, ele olha e fica indignado. Como que esse cara está tranquilo? Com esse serviço meia boca que está sendo prestado aqui. Para ele era meia boca. E ele fica indignado. Como assim? Aí ele pergunta para o cara, qual que é o seu segredo? Por que você não está reclamando? Por que você não está bravo? Por que você não está xingando? Fala, rapaz, eu não paguei por isso aqui, estou comendo, bebendo, isso aqui está uma festa para mim, rapaz. Está maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Aquele que tem convicção de pecado, ele sabe que ele não merece nada. Ou melhor, que ele merecia a morte e o inferno. Então aquele que tem convicção de pecado, ele sabe que ele não merece nada. E na viagem rumo à eternidade, nesta viagem rumo à eternidade, você vai olhar outros e verá que eles ganharam coisas a mais que você. Mas você não vai comparar a sua vida com a deles. E sim comparar a sua vida com a graça e a misericórdia de Deus. Se nós olharmos aqui entre nós, você vai ver isso. Alguns conquistaram mais, outros conquistaram menos. Mas nós não vamos olhar para isso. Nós vamos olhar, Deus me tirou, me livrou da condenação eterna. Louvado seja Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto, né? Perdoado dos pecados. A paz, né? E ser perdoado dos pecados. É o último princípio para a gente encerrar. Final aqui, verso 48. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Note aqui, 2 coisas. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Não é tudo o que queremos, paz. Não é isso uma das coisas que o ser humano mais busca? Paz. Por paz, muitos abrem mão, inclusive, de um alto salário. Porque ele quer ter paz, quer ter sossego, quer ter tranquilidade. Muitos, em busca de paz, eles abrem mão de um emprego estável. Muitos, em busca de paz, eles abrem mão de dinheiro. Não vou fazer isso. Muitos, em busca de paz, saem de férias. Outros, muitos, em busca de paz, eles compram uma casa no campo. Tudo à procura de paz. Apesar de isso ser bênção, nós somos tentados a pensar que elas são a causa maior da paz. Não, elas não são. Porque por meio do profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 21, Deus diz, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías, inspirado por Deus, dizendo isso. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E perverso aqui não é o homicida, não é o adúltero. Perverso aqui é o ímpio, todo aquele que não se prostrou diante do Senhor. Note que o texto diz, não é que ele não vai ter dinheiro.
que ele não vai ser um sucesso. Não, o texto não diz isso. Ele pode prosperar, pode ter muito dinheiro. O que ele diz é, não terá paz. Deus o amaldiçoa e passa a persegui-lo. Porque afinal de contas ele está debaixo da ira de Deus. Se ele não se arrependeu dos seus pecados, ele está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre ele. Quando um homem, em um país sério, né, tem que falar um país sério, porque o nosso, a cada dia, nos dá medo. Num país sério, quando um homem quebra a lei, ele é considerado um foragido. Se ele quebrou a lei e deu linha, ele é considerado foragido. A justiça o perseguirá, para ele pagar aquilo que ele cometeu. Sei que no nosso, muitas vezes, isso não funciona, né? É exatamente isso que acontece quando o homem quebra a lei de Deus. Deus está o perseguindo. E não há como escapar. Ah, pastor, será? Você se lembra quando Deus está perseguindo Moisés? Êxodo capítulo 4, verso 24. Moisés simplesmente quer negligenciar uma ordem de Deus. E veja o que diz o texto. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor, uma linguagem aqui, né? Porque quem vai se esconder de Deus? Encontrou o Senhor e o quis matar. Quis matar Moisés. Note, não é o diabo, e sim o próprio Deus. O próprio Deus. Porque houve ali uma negligência dos seus mandamentos. Na Escritura também há a cidade de refúgio, né? O caboclo que matava lá de propósito, ele estava sujeito ao vingador de sangue. Mas se ele conseguisse chegar a essa cidade de refúgio, ele estava livre, né? O que a Escritura anuncia, meu irmão, é que o seu problema não é financeiro. Que o problema do homem não é conjugal. Que o problema do homem é ele estar longe de Deus. Esse é o seu maior problema. As pessoas, né, elas querem uma solução imediata. O cara está longe de Deus, vive longe do Senhor. E ele acha que o maior problema dele é porque fulano de tal disse que fez uma macumba para ele. Porque fulano de tal disse que fez não sei o que lá para ele. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você está debaixo da ira de Deus. Acabou. Esquece macumba. Macumba é café pequeno. Esquece. A Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E as pessoas estão preocupadas com o diabo. A verdade é, muitos estão sendo perseguidos pela culpa, pela ira de Deus, pela condenação divina. E é por isso que o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho puro e simples, que anuncia a lei do Senhor e termina com a graça do Senhor. Que anuncia a lei, mas termina com a graça. É esse Evangelho que tem que ser anunciado. É esse Evangelho que, ao findar do anúncio do Evangelho genuíno, sempre há uma mensagem de esperança, dizendo, olha, corra para Cristo. Ele é o único que você pode se refugiar. É nele que nós podemos encontrar refúgio e refrigério. Na cidade de refúgio de Israel só podia entrar o assassino. Em Cristo, todos os pecadores arrependidos podem encontrar refúgio. Agora, há um outro ponto. Quando você já se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo habita em você, e ainda assim você continua sendo perseguido, aí é o diabo que está tentando minar a sua fé, roubar a sua fé. E nesta hora, mais uma vez, você deve se refugiar-se em Cristo. Porque, convenhamos, 1 João 9 continua sendo verdade, não importa quantos anos você tenha de cristão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se houver um arrependimento genuíno, sempre haverá perdão. E aí você tem que ficar com a voz de Deus, com a palavra do Senhor. Porque muitas vezes o diabo vai tentar te levantar para te colocar em xeque. Será que acho que eu não sou crente nada mesmo, não. Caí mais uma vez, tropecei mais uma vez. Lembrando que mesmo um cristão genuíno, ele comete erros. Ele tem falhas. A diferença é que ele não se alegra no pecado. Ele não se deleita. Pelo contrário, ele chora diante de Deus. Ele clama a Deus por misericórdia. Ele busca o Senhor, ele confessa o seu pecado. Então, quando o diabo vier, muitas vezes te acusar, lembre-se disso. Refugie-se em Cristo. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Que Deus nos dê graça e a cada dia abra os nossos olhos para que eu e você enxerguemos a nossa miséria. O quanto nós precisamos do Senhor.
possamos nos alegrar na vida eterna, na redenção, por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.